Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Então vamos lá, irmãos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versos de 9 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Queridos, depois de nós analisarmos o breve verso de número 1 na nossa primeira reflexão, que nós consideramos ali que seria a introdução de todo este Evangelho, e depois de conhecermos o ministério de João Batista entre os versos de 2 a 8, o mensageiro que preparou a chegada do Messias, conforme diziam as profecias, veremos em nossa reflexão de hoje, se você está aí com a sua Bíblia aberta, você deve ter percebido que nós estamos vendo 3 pequenas passagens bíblicas em série, que inclusive aqui, queridos, Marcos, ele parece ter escrito com pressa, por causa da brevidade com que tratou aqui de pontos importantes. Porém, que consideramos que Marcos apenas ele quis pontuar fatos que não poderia deixar de fora de seus escritos, antes de ele partir logo para os feitos de Jesus. É exatamente essa impressão que nós temos aqui nessas 3 breves passagens, parecendo que Marcos está ansioso para entrar em outros temas, principalmente para falar sobre aquela última semana de vida de Jesus, que, como dissemos na nossa primeira reflexão, toma 1/3 de todo este Evangelho segundo Marcos. Mas vamos lá, essas 3 passagens bíblicas que nós vamos ver hoje, são elas: o batismo de Jesus, que está aí entre os versos de 9 a 11, a sua tentação no deserto, versos 12 e 13, e o seu retorno para casa, aonde Jesus iniciou de fato o seu ministério pregando o Evangelho, que nós veremos aí nos versos 14 e 15. Quanto à passagem do batismo, nós veremos pela primeira vez a presença marcante e mais evidente da Trindade Santa em toda a Escritura. Quando o comentarista, por exemplo, William Hendrickson, ele apontará que aqui, neste texto, nesta passagem do batismo, se estabelece a doutrina da Trindade Santa. Quanto à tentação, a passagem aqui da tentação do deserto, nós veremos Deus conduzindo soberanamente todas as coisas, mesmo as tentações na vida de seus filhos. E por fim, na última passagem das 3, quanto ao retorno de Jesus para a sua casa, a sua região, nós veremos aqui as primeiras palavras de Jesus em sua pregação. Feito esse resumo, vamos lá então? Bom, Jesus vem de longe até o deserto para ser batizado por João Batista, ainda, preste atenção nisso, queridos, ainda que Jesus não tenha sido atraído pela pregação de João Batista, e nem mesmo que tenha sido batizado com a motivação proposta por João Batista, que era de arrependimento e remissão de pecados. Isso precisa estar muito claro aqui quando nós olhamos para esse texto. Para Jesus vindo a ser batizado por João Batista. Por quê? Simples. As multidões eram atraídas pela pregação de arrependimento, que confrontava os seus muitos pecados. Ora, Jesus
não cometeu pecado em toda a sua vida. Portanto, esta não tinha sido a motivação dele se apresentar a João Batista por conta de seus pecados, porque ele não os tinha. E aí ele vem até João Batista para ser batizado, tão somente para cumprir a Escritura. Ou ainda, como salienta vários pensadores, de que Jesus veio aqui para ser batizado, antecipando a lavagem dos nossos pecados, que ele encravaria consigo lá na cruz do Calvário. Diante disso, o que temos aqui no batismo de Jesus é a presença gloriosa da Trindade Santa, valorizando ainda mais este momento histórico em que o Deus encarnado Jesus passava agora a enfrentar o mundo e a executar a sua obra. Portanto, esta que a gente poderia chamar de esta reunião da Trindade, a reunião reveladora da Trindade nessa passagem, ela é vista primeiramente então na chegada do Filho. Olha aí a Trindade nesse momento, a chegada do Filho para o batismo, no verso 9. Em seguida, no verso 10, o Espírito Santo é quem se manifesta, quando Marcos nos diz: logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E aí aqui, queridos, esse Espírito Santo, vindo aqui sobre a cabeça de Jesus, em seu batismo, ele está aqui, queridos, pré-anunciando a sua contribuição na obra do Filho, que ora se inicia. Então essa visão do Espírito Santo vindo sobre Jesus é um anúncio, um pré-anúncio de que ele está vindo para contribuir com a obra de Jesus. E se nós chamamos isso de contribuição, a obra do Espírito Santo no ministério de Jesus, segundo Abraham Kuyper, vai além. Quando ele diz assim: Cristo executou a sua obra mediadora, controlado e impelido pelo Espírito Santo. Mas segura aí que sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas vamos lá. Se o Espírito Santo se apresenta aqui no batismo de Jesus para demonstrar a contribuição que ele dará na obra do Filho, o verso 11 nos apresenta o Pai fazendo-se presente neste ato, como que aprovando o ministério do Filho. Quando dos céus ouve-se a voz de Deus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. A ideia aqui é de uma aprovação pela obra de Cristo, pela missão de Cristo que está se iniciando. Queridos, esse prazer e satisfação do Pai em ver aqui a disposição do Filho em executar a sua obra, ela já fora visto pela profecia de Isaías. Quando nós lemos assim, a profecia de Isaías 42, verso 1, nos demonstra a voz de Deus falando sobre o Messias. Então Deus fala assim lá na profecia: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Veja a semelhança com as palavras aqui ditas no batismo. E veja também, queridos, que aqui na profecia de Isaías, ela está completando a ideia das palavras do Senhor, do Pai, no batismo de Jesus, que poderíamos dizer não só expressa a aprovação do Pai pela obra do Filho, mas que o Filho, aqui na profecia, veja que o Filho foi escolhido para tal. Ou seja, se Deus escolheu o Filho para executar a obra salvífica, isto significa que esta obra primariamente pertence ao Pai. Por isso que lá na frente, por exemplo, Jesus, quando perguntado por seus discípulos quando seria o tempo do fim, ele responde: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus capítulo 24, verso
36. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui, queridos? A conclusão é a seguinte: o Filho se dispõe para a obra, olha aí a Trindade, o Filho se dispõe para a obra, o Espírito Santo contribui para esta obra e o Pai se revela como o autor primeiro desta obra. Eis-nos aqui diante da Trindade Santa, desta doutrina que está sendo estabelecida aqui, conforme diz Abraham Kuyper. Ou seja, uma coisa é certa aqui: a reunião da Trindade neste batismo nos revela em como a plenitude da divindade estava toda ela focada nesta obra de restauração, de reconciliação com os homens. E isso, queridos, esta linha de pensamento vem a ser muito diferente daquilo que há por aí, de um pensamento comum, em que esta obra não teria partido do coração de Deus, que é tido no Antigo Testamento como uma divindade dura. Algumas pessoas que têm uma facilidade para conseguir fazer uma separação entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Então, para elas, o Deus do Novo Testamento é misericordioso, é Cristo Jesus, que se propõe a perdoar o pecado dos homens, quando Deus impôs uma lei terrível, que lhes era impossível. Queridos, não é isto. Não é isto. Porque é inconcebível que houvesse na história, em qualquer momento, um mínimo de desarmonia na Trindade. Pelo contrário, por isso é que nós vemos aqui a presença marcante da Trindade no despertar da obra do Messias, revelando a nós o quanto toda uma conspiração divina, e conspiração aqui, queridos, no melhor sentido do termo, toda uma conspiração para executar a obra de salvação, que será realizada corporalmente por Jesus, com a contribuição do Espírito Santo, e obra esta idealizada pelo Pai. Louvado seja Deus e a sua Santíssima Trindade. Na segunda passagem desta série de 3, logo após o batismo de Jesus, Marcos nos apresenta outra breve passagem, que é a respeito da tentação de Jesus Cristo no deserto, que nos demonstrará o quanto Deus de fato conduz todas as coisas de modo soberano, mesmo quando passamos pelas maiores provações de nossa vida, queridos. E a primeira frase que Marcos usa nessa passagem da tentação, no verso 12, ela é significativa, quando é dito: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque é uma parte um pouco complicada da gente entender, mas eu queria que você prestasse atenção, que é muito importante para nós. Essa frase é significativa na tentação. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. O verbo impelir, usado por Marcos aqui, é um verbo que possui uma força muito grande no grego. Impelir aqui significa, no grego, expulsar. Por exemplo, este verbo é usado aqui nas diversas vezes em que foi falado sobre expulsar demônios. Então este verbo ele pode ser traduzido por expulsar, atirar, lançar, banir, mas também pode ser traduzido por enviar ou conduzir, dependendo do contexto. O dicionário Strong, por exemplo, que é um dicionário que trabalha as línguas originais do Antigo e Novo Testamento, define este verbo como nos remetendo a uma linguagem severa, uma linguagem dura, porém não violenta. O que isso quer dizer? Eu falei para você prestar atenção que é um pouco complicado. O sentido apropriado aqui deste verbo é o seguinte: aquele que comete a ação, que é o Espírito Santo, que está impelindo a Jesus Cristo, aquele que comete a ação, ele se torna um garantidor de que ele conduzirá este algo, ou no caso este alguém que é Jesus Cristo,
para um determinado fim, segundo propósitos pré-determinados. Queridos, isso é muito interessante, isso é maravilhoso. Porque no caso aqui a ideia é simples. O Espírito Santo não está expulsando Jesus de si para o deserto, mas o está conduzindo para este fim, para ser tentado, porque assim havia sido pré-determinado pela divindade. Tanto é, queridos, que mesmo sendo tentado aqui por Satanás, em circunstância bastante adversa no deserto, 40 dias, sem comer, sem beber, veja o que Marcos atesta no final do verso 12. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Eu falei que era uma parte difícil de entender. E para isso eu quero trazer um exemplo, até semelhante do que eu trouxe há algumas semanas atrás, para a gente entender melhor. Vamos lá. Exemplo. A primeira vez que uma criança, ela tenta andar de bicicleta sem as rodinhas, quem nunca passou por essa experiência? É assustador. É desesperador. A criança prende as suas mãos no guidão da bicicleta, e agora sem as rodinhas, o seu pai passa a estimulá-la, a encorajá-la a seguir em frente, e ela aperta aquele guidão com muita força, preocupadíssima em cair no chão. Porém, queridos, se ela prestar bem atenção, a mão firme e forte de seu pai segura o banco, o selim da bicicleta, na parte de trás, sem que ela consiga ver direito. E ele não solta. E quando ele solta, e se por acaso ele percebe que a bicicleta vai cambalear para cair, ele segura, ele não permite que o seu filho caia. Queridos, o que é isto aqui? Senão o que nós estamos vendo, o Espírito Santo conduzindo Jesus para ser tentado, mas ao final aqui os anjos o servindo demonstram que tudo estava nas mãos de Deus. Cristo não se percebeu sozinho. Conquanto as circunstâncias parecessem ser estas, o Senhor, o Espírito Santo, se fazia presente. Assim é Deus, semelhantemente, conduzindo a minha vida e a sua vida em meio às nossas muitas lutas que temos enfrentado hoje, aonde parece que nós estamos sozinhos e que vamos cair e não tem ninguém para socorrer. Saibamos que Deus está com a sua boa mão, segurando a nossa vida, guardando a nossa vida. Por fim, queridos, na última destas 3 passagens bíblicas, após o seu batismo e após ser tentado por Satanás no deserto, Jesus volta para casa, para sua região, para ali iniciar efetivamente o seu ministério da pregação. E Marcos, por sua vez, ele nos traz as primeiras palavras que Jesus pregou no mundo. Que coisa gloriosa, queridos. Pregando o Evangelho de Deus, dizendo, verso 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nessas poucas palavras da pregação de Jesus, citadas aqui por Marcos, nós vemos uma riqueza de verdades absolutas que definem a história do homem, o destino do homem. O ultimato aqui, poderíamos assim dizer, o tempo está cumprido, deve levar a cada um de nós, queridos, a parar tudo e a considerar o peso dessas palavras, conquanto as circunstâncias desta vida pareçam dizer o contrário, haja visto que já se passaram mais de 2000 anos. E cadê esse tempo cumprido? Já se passaram mais de 2000 anos e nada aconteceu, pastor. Quero dizer para você que aconteceu sim. Aqui, neste contexto histórico, dá-se início ao início do fim. É o que nós temos aqui.
E quando Jesus, queridos, em grande agonia, lá na frente ele exclamou na cruz, está consumado, significa que Deus lançou a verdade final a ser revelada aos homens, quando por intermédio da fé na obra e vida de Jesus Cristo, se determinará o destino eterno dos homens. A vida eterna em Cristo Jesus, ou um literal inferno na vida dos incrédulos. Este reino que está próximo, entendido por muitos aqui nesse momento como o reino vindouro a partir da segunda vinda de Jesus Cristo, na verdade ele já se cumpre. Quando o pecador se arrepende de seus pecados e recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque quando Jesus foi interrogado sobre quando viria o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós. Eis aí chegado o reino de Deus. Ainda não é que ele está para vir, ele já chegou, queridos. Se achega no coração daquele que entrega a sua vida por meio da fé em Cristo Jesus. Pastor, entendi. Eu quero este reino de Deus para a minha vida. Eu quero a vida eterna. Como que eu faço? É o que Jesus responde aqui ao completar a sua pregação inicial, dizendo: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que eu faço? Arrependei-vos e crede no Evangelho, que é exatamente, queridos, aquilo que nós já vimos da pregação de João Batista. Por isso que nós dissemos que ele pré-anunciava o Evangelho. Lembra que João Batista também pregava arrependimento? Que nós vimos arrependimento, no grego é metanoia, que significa uma mudança radical de pensamentos e atitudes. E quanto à fé aqui, o que é a fé, queridos? Senão a razão primeira para a nossa reconciliação com Deus. Por isso, e aqui encerraremos a nossa reflexão, o autor aos Hebreus, ele define, Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos e queridas, meus amados irmãos, o que eu mais quero com esta nossa reflexão nesse texto de hoje é que todos tenhamos aqui a plena consciência de que é impossível se achegar a Deus, receber por herança a vida eterna, se não for por meio de um arrependimento genuíno e verdadeira fé no Filho de Deus, o recebendo de fato como um Messias, o enviado de Deus, que morreu por nossos pecados e nos deixa, por meio da fé, legado, grande herança, vida eterna em seu nome. A glória que espera cada um de nós, queridos, no céu, aonde as tristezas deste mundo não mais nos serão uma realidade, aonde as aflições que temos vivido, principalmente nesse tempo, serão uma mera lembrança do passado, e assim viveremos em glória em Cristo Jesus, para todo sempre. Deus nos abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.